fogo na jaca, rapaz. Abra a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Palavra de Deus para nós esta noite. 1 Reis, capítulo 17, verso de 8 a 16. Dá uma olhadinha do seu lado, vê se algum irmão observe, não leu ainda, não achou, melhor dizendo, e compartilhe com ele a palavra de Deus. E quem tiver dificuldade aqui nos monitores também. Todos encontraram, digam aleluia. Então vamos lá. Verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-lo, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém? Vamos nos sentar, por favor, na graça de Deus. Esta cidade era um vilarejo, mais ou menos 12 quilômetros da região de onde estava localizado o governo de Acabe. E a palavra de Deus vai nos trazer essa noite algo muito sério, como toda a essência da palavra, mas de uma sabedoria muito forte. A gente vê nesse texto a sabedoria, o amor de Deus, a graça de Deus, até mesmo nas coisas mais de valores para nós, talvez não tão significantes, mas a gente vê como é que Deus cuida dos seus. Eu fiquei pensando hoje, especial porque é Dia das Mães, quantas pessoas atraem para a sua vida problema mesmo. Você quer ver uma pessoa que atrai problema para a vida, é fazer pai e mãe chorar, é trazer tristeza, desonra para o pai, para a mãe. É uma coisa muito complicada, porque a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa, o primeiro deles da parte de Deus é honra. Honra pai e honra mãe. Então não tem jeito, querido. Se alguém não sabe honrar o pai e a mãe, vai ter problema na vida, vai ter uma vida frustrada, uma vida angustiada. E não pensemos nós que com pai e mãe Deus também não trata, porque Deus trata. A honra que é da parte de Deus para pai e para mãe também tem corresponsabilidade. Nós precisamos entender que aquilo que Deus entregou para nós temos que cuidar e cuidar com zelo. E o zelo é na palavra, não é segundo o pensamento do fulano de tal, Beltrano, é pela palavra. Mas é interessante como que algumas pessoas na vida são bem-sucedidas porque praticam honra com o seu pai e com a sua mãe. Praticam honra.
O que é praticar honra? É ir no Dia das Mães e levar um presente? Não, meu irmão, isso aí, eu sou extremamente contrário a isso, porque isso é igual Natal, é igual Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Escolhe uma data para ser romântico, escolhe uma data para dar um presente, e o resto do ano trata com qualquer coisa. O resto do ano não tem tempo. Então, isso é um comércio. Uma data que tem, e que, no dia de hoje, restaurantes, padarias, lojas, ficaram um pouquinho com o cofre mais cheio por causa dessa data. Que de tudo não é perdido, desde que haja uma consciência disso aí. Mas eu olho para o valor de uma mãe dessa aqui, da Bíblia. Uma delas, a viúva de Sarepta. Primeiro, que ela é viúva, ela não tem um marido que possa ser o seu ajudador. Ele foi embora. Igualzinho algumas da vida nossa, que lutam, por alguma razão, em educar as filhas ou os filhos sem a ajuda de um marido. Esta senhora da Bíblia aqui é uma dessas extraordinárias, que não tem nome aqui, mas ela é uma mãe exemplar. Ela é uma mãe que não é israelita, mas traz um valor para a vida que o próprio Deus tocou nela e usou ela para abençoar, no momento de crise, a vida de um profeta. Essa região de Sarepta, ela ficava entre Tiro e Sidom, e nós sabemos que Elias está sendo perseguido, porque ele foi ameaçado de morte por Jezabel. Aonde Elias estivesse dentro daquela região, Jezabel mandou caçá-lo. Diante da ameaça de Jezabel, Elias recebe uma orientação, né? E ele vai fazer algo. Nós encontramos aqui na Bíblia que vai mudar o curso do natural. A gente percebe que, nesse primeiro momento aqui, aonde Elias estava debaixo de uma palavra que ele disse assim: olha, segundo a minha palavra, não vai chover 3 anos e meio. Aquilo já mexeu com Jezabel. Lá na frente, quando ele mata os profetas de Baal, ela fica mais furiosa ainda. Aí Elias foge, e ele também é sustentado ali pelo Senhor. Mas nesse momento da história aqui, Jezabel está fazendo bobagem, e Acabe também. E Elias traz uma palavra dizendo: segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. E o Senhor fala: bom, você vai para Querite, que eu já ordenei que uma viúva te sustente lá. Elias ainda vai ter lá na frente o confronto com os profetas de Baal. Agora Elias está passando por um momento que a gente olha e fala que Deus é esse que leva um homem a ser sustentado por uma viúva, sendo que a viúva naquela época era uma das classes da sociedade das mais sofridas, que passavam por dificuldades. Mas a palavra que Elias trouxe em cima daquela idolatria que estava acontecendo em Israel, o Senhor honrou a palavra dele e disse: vai para lá, para Querite, que eu já providenciei alguém para cuidar de você. O interessante é que eles estão procurando Elias, e jamais eles vão procurar Elias numa terra, numa região que era governada por Etbaal. Exatamente no lugar que eles não pensam em procurar, é que Deus vai poupar, vai guardar Elias e vai usar alguém também que não é de Israel para proteger, para multiplicar, e ao mesmo tempo essa pessoa vai abençoar a vida de Elias. Ao passo que as pessoas estão iradas com Elias, ele está justamente na terra de Baal. E na terra de Baal, aonde Elias está, Baal também não consegue nada, porque Baal não é Deus. Baal não consegue produzir chuva, não consegue produzir alimento,
E Deus manda Elias para este lugar, aonde é terra de Baal. Na cabeça daquela mulher, que ainda não tinha tido um encontro com Elias, ela vem de uma cultura que, dentro do seu sistema, o Deus da terra é Baal. Mas a gente vai olhar na história e ver que tem alguma coisa que se destaca nela como mãe. O papel dessa mulher na vida do filho é extraordinário. Se você olhar com um olhar mais minucioso no texto, você vai encontrar a característica de uma mãe que ama o seu filho. O texto diz que ela está apanhando lenha na porta da cidade. E é nesse momento que o Senhor Deus, que já falou com Elias para ir para lá, que quando ele chega na porta da cidade, ele encontra esta mulher, uma senhora, uma viúva, que está pegando lenha e eles vão conversar. Mas antes da conversa acontecer, ele pede um pouco d'água para ela. Agora, veja, querido, aquele lugar era um lugar de sequidão. O calor, a sequidão que estava atingindo a região de Israel, também estava atingindo aquela região. E aquela mulher poderia dar alguma resposta para Elias do tipo: você é louco, você está pedindo água, no momento em que as coisas estão difíceis. E ela deixa bem claro o que está no coração dela. Quando Elias pede para ela água, ela não rejeita. O momento não está favorável, mas ela não rejeita água para ele. E quando ela vai buscar água para ele, Elias, então, entra no segundo momento da conversa com ela e diz assim: traz alguma coisa para comer, me traga um pedaço de pão para comer. E essa mulher também nos traz mais algumas lições. Ela vira-se para Elias e diz: olha, eu não tenho nada. Eu não tenho, senão na minha casa, um pouco de azeite e um pouco de farinha. E Elias, então, fala com ela o texto que você conhece, que acabamos de ler, e ela traz-nos aqui algumas reflexões para a nossa vida, e a gente vai encontrar até Deus de uma forma mais clara no seu plano de salvação para conosco. A gente vê que, quando ela fala com Elias, primeira coisa, que ela não foi seca. Ela está vivendo um momento de angústia. Ela está vivendo um momento em que, diante de alguns minutos para frente, talvez ela vai morrer. E o filho dela vai morrer. Mas essa mulher é guerreira. Ela não é israelita, ela não tem marido, mas ela é guerreira. Ela não deixa a circunstância entrar na cabeça dela. E ela também não deixa o momento da tragédia que ela está vivendo imobilizar ela para que ela não tenha atitudes. Pelo contrário, o filho é pequeno e está em casa. Ela não tem marido. Ela precisa fazer as coisas acontecerem. Se ela não fizer, o menino morre. Ela não encosta o corpo. Se é para morrer, ela vai morrer tentando. Ela vai morrer fazendo aquilo que é certo. E quando ela fala com Elias, ela usa de algumas coisas interessantes no texto, que, primeiro, que ela não é uma pessoa egocêntrica. Se ela age assim com Elias, fica claro qual é a personalidade dessa mulher dentro de casa. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, mas não é dizendo para eles: vão para a esquerda, vão para a direita, façam isso, façam aquilo. É no caminho, é durante o trajeto que nós fazemos com eles no caminho da vida. Em alguns anos de vida pública, irmãos, é muito triste algumas observações, quando alguns filhos aprendem a beber com o pai e a mãe que mostram o caminho para eles. Mães que, sem o temor de Deus, levam os filhos para a noite. Dói na gente, em mim, quando passo por alguns
locais depois de culto, e eu olho na beira de alguns bares e lanchonetes, crianças de 2, nenéns de colo, de 5, 6 anos, sentados, alguns deles em pé, os pais bebendo, e os filhos desde pequeno vendo aquela situação. Que caminho está se mostrando para os filhos? Quantas crianças e adolescentes, e até nós aqui, que se não fosse as mãos de Deus, éramos alcoólatras hoje, usuários de droga, vidas desregradas, porque algumas situações são o pai e a mãe que levou. É interessante que depois vai pedir oração, mas foi eles que ensinaram eles a ir para o baile, foi eles que ensinaram a ir para a noite. Eu disse para o meu filho ontem à noite, falei, Mateus, a noite presta para algumas coisas, para quem trabalha, para quem vai para a igreja e para descansar. Fora disso, é problema. Ficar andando para a rua à noite é caçar assunto, é arrumar. Mas é interessante que alguns não mostram o caminho certo, mas mostram o caminho da perdição. Filho não vai ficar pequenininho para o resto da vida. Os filhos vão crescer. E, afinal de contas, quem que ensinou eles a ir para a gandaia? Quem que ensinou eles a ir para a noite? Quem que ensinou eles a viver errado? Aí, meu irmão, pau que nasce torto dá problema lá na frente. Porque para você, nossa natureza pecaminosa já existe. A gente ainda leva os nossos filhos para o caminho da perdição. E quantos não foram os casos de pessoas que se afastaram da presença de Deus e ensinaram seus filhos a beber, a mentir, a fumar, a enganar. E a conta, como eu sempre digo, a conta sempre chega. Mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Às vezes vai chegar na nossa velhice. Quando a gente tentar corrigir alguma coisa, vão dizer, mas foi o senhor que me levou, ué. A senhora que me ensinou a beber, a senhora que me levou para a noite, a senhora que me ensinou a mentir, a senhora que me ensinou a fazer fofoca. Eu cansei de ver a senhora fazendo fofoca a vida inteira em casa dos irmãos da igreja. Quer me corrigir do quê? Eu cresci ouvindo isso dentro de casa. Essa mulher da Bíblia aqui não é essa mãe, não. Essa mulher da Bíblia aqui, ela é uma mulher que, pelos traços, a gente pode fazer uma leitura dela. Primeiro, que quando o profeta está com sede, e ela está vivendo junto com o profeta um tempo de sequidão, ele pede água para ela não diz assim, não, eu não vou dar, eu não tenho. Ou ela poderia ter mentido, sim ou não? Sim, ela poderia ter mentido. E ela não mentiu. E ela também disse, não vou te dar. Olha a personalidade dessa mulher, que não é israelita. Por que será que algumas pessoas alcançam de Deus coisas que outros não alcançam? Por que será que Deus prepara essa mulher fora da região aonde Elias estava e não alguém aonde Elias estava? Ou seja, antes de sair debaixo da sua palavra de 3 anos e meio de chuva. Eu olho para esta mulher e a gente percebe que a vida dela está indo de mal a pior. Primeiro, ela está na seca, ela não tem marido, a comida dela só vai dar para fazer mais um bolo, e ela precisa fazer esse bolo, que é o último a refeição, o último bolo. A vida dela estava indo numa escassez danada. Tudo que não podia ou não queria aquela mulher estava acontecendo. Viúva, sem comida, sem água não tem vida. Ela já não tinha quase mais nada, era um pouquinho de coisa que ela tinha só dentro de casa. E ela estava vivendo o quadro mais difícil da sua vida. Mais difícil do que a perda do marido. Porque sepultou o marido, mas tinha comida. Agora ela sepultou o marido, não tem mais comida e a terra não está produzindo.
e não vai produzir durante 3 anos e meio, porque Elias assim disse. E ela está vendo o seu filho também secando, porque os últimos gêneros alimentícios que sobrou, o texto diz o que tinha. E ela tem a dor terrível de ver o seu filho que vai morrer. Isso não é fácil. Ver um filho que vai morrer, ou saber que um filho daqui a tantos dias vai morrer, isso arrebenta com o pai, com a mãe. Geralmente a lei da vida é que a gente vá primeiro, mas às vezes a gente vê filhos que vão. E aí a gente encontra uma mulher que, com todo esse quadro negativo que eu pintei para você, ela toma uma decisão na vida. Ela vai fazer aquilo que ela pode fazer. E ela está vivendo mais um outro dilema, que, apesar dela ver que o filho também poderá morrer, isso é um fato, ela vive uma outra possibilidade, que, sendo o garoto pequeno, ela pode morrer primeiro que ele, e quem vai cuidar desse garoto agora? É todo esse estresse que está vivendo essa mãe, todo esse estresse, de não ter marido, de estar vivendo na seca, a comida está acabando, não tem aonde comprar, dinheiro ela também não tem, e ainda tem mais um receio. E se ela morre primeiro? Quem que vai cuidar agora do filho? Essa é a cabeça daquela mulher. E aí a gente olha para a vida dela, na postura dela, de quando ela é solicitada água, ela não fecha a cara. Ela não diz, eu não vou dar. E ela também não mente. Lembra, ensina a criança no caminho que deve andar. Se ela dissesse para o profeta assim, eu não tenho água, tem que comprar aí de alguém, porque não tem. Talvez o filho, a história aqui não diz, mas talvez o filho, talvez a distância, ou alguém que a conhecesse, pudesse se ater a uma situação e dizer, mãe, tem água aqui. A senhora falou que não tem, mas tem. Mas ela não ensina o filho a mentir. Ela anda na verdade. Ela não é israelita, mas a palavra dela não tem mentira. Ela diz para o profeta, eu vou buscar. Ela não é egocêntrica, ela não é mentirosa, e, acima de tudo, ela tem generosidade. Aquela mulher, ela está nos últimos instantes da vida, dentro do quadro que se desenha, e ela tem que fazer uma corrida, uma engenhosidade, ter uma energia para produzir a última refeição para o filho. Ela poderia ter ficado em casa, ela poderia ter, se vamos morrer mesmo, então acabou. Mas ela faz aquilo que cabe a nós fazer. Versículo 10, olha a postura desta mãe. Eis que estava ali uma viúva, uma mulher, apanhando lenha. Quem quer viver, corre atrás. Ela não cruzou os braços e ficou invocando a morte, em depressão dentro de casa, buscando justificativas. Não. Olha para o texto. Ela tem um garoto pequeno que ela precisa criar. Ela não tem marido, ela precisa criar. E se ela não buscar lenha, ninguém vai levar lenha na casa dela. Então ela vai buscar. Qual era o sinal, talvez, que Deus deu para Elias? Porque Deus não disse o nome. Mas quando ele chega na cidade, ele faz a primeira pergunta. E a conversa vai andando e vai testificando o que Deus revela para Elias e a pessoa que está ali. E ela está fazendo aquilo que a ela cabe fazer. Irmãs, irmãos, quem tem que cuidar dos nossos filhos somos nós. Não adianta eu ficar terceirizando e justificando aquilo que eu não tenho. Não adianta eu reclamar
porque eu não nasci num lar berço de ouro. Viver custa. Talvez você vai ter que trabalhar, estudar e cuidar de filhos, até porque filhos não pedem para nascer. Somos nós quem assim os colocamos no mundo. E o caos está na vida dessa mulher. Se ela fosse olhar para o momento, era mais fácil tomar veneno, morria ela e o filho, pronto, acabou o sofrimento. Mas olha para o texto. Eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, fazendo a vida acontecer. Deus achou nela, presta atenção porque Deus está falando aqui. Deus achou nela algo para abençoá-la. Ela não ficou em casa numa depressão profunda. O marido morreu atropelado, o marido morreu caindo do cavalo, o marido morreu de uma doença comum, o marido foi ferido numa guerra. A Bíblia diz que ela não tinha marido e ela tinha um filho. Ela era responsável. Ela precisava dar razão para a subsistência do filho. E apesar de tudo estar contra, relembro, viúva, sem mantimento, ninguém para suprir as suas necessidades, um tempo de sequidão, e ela tem um filho pequeno, não é um filho já adolescente, adulto, para cuidar dela. O que ela faz? Ela vai apanhar lenha. Sabe onde é que a bênção está? É quando nós agimos, quando nós vamos de encontro com aquilo que nós podemos fazer. Se eu ficar dentro de casa deitado reclamando da vida, ninguém vai mandar dinheiro lá em casa não, irmão. Se eu estou reclamando hoje, lembre-se de uma coisa, o que está ruim pode piorar. Sempre pode piorar. Tem gente que se acostuma onde está, mas tem gente, mulheres, casadas, viúvas, pessoas que cuidam dos filhos sozinhos, que ainda acham tempo, que melhoram o seu currículo, que prestam concurso e que vão crescendo na vida. Enquanto que tem gente que não vai correr atrás de lenha. Tem gente que fica esperando alguém trazer o azeite, a farinha, a lenha, acende o fogo e faz o bolo para mim. Não é a mulher da Bíblia. Percebe? Que é como que um quebra-cabeça. As coisas começam a se encaixar na nossa mente. Por que Deus, depois que o profeta fala, não vai chover, manda ele para aquela região, fala, preparei uma viúva, que não é israelita? Jesus diz que, às vezes, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque aquela mulher não ficou lá com um tanque de roupa, choramingando, não, ela tinha que lavar. Ela que tinha que fazer. Comida para o filho, ela que tinha que fazer. O filho é dela. Não interessa se o marido morreu. Morreu é um fato. Agora a vida continua. Quem é que não passa por problema na vida, irmão? Quem é que não passa por problemas na vida? Quantas mulheres aqui que, lamentavelmente, os ex são monstros. Não cuidam, não dão assistência, para complicar a situação, ainda atrapalha. Mas você está aqui. E é aqui que o Senhor ordena a sua bênção. Palavras contrárias você já recebeu, orações contrárias você já recebeu, desejos contrários você recebeu, mas você escolheu ouvir a voz do Senhor. E todos que escutam a voz do Senhor não são decepcionados por Ele. Esta mulher, com todo esse quadro negativo que ela tem, ela nos traz uma lição. Ela foi pegar lenha. Nós precisamos fazer aquilo que para nós é necessário fazer. Quem tem que pegar o filho no colo não é o traficante, não é o bandido, não é o João, não é o Pedro. Nossos filhos, quando vêm para a igreja, eles são reflexos do que são dentro de casa. Amém? Filhos que não têm limites, vão ser sem limites dentro da igreja, na escola. Vão dar trabalho para os professores, vão dar trabalho para os policiais, vão dar trabalho para todo mundo. Se a gente fazendo certo, eles ainda têm uma natureza de, como todos nós, de fazer o que não é certo. Então, nosso papel é abraçar
é trazer à existência aquilo que é nossa responsabilidade. Eu vou fazer uma pergunta. De quem é a responsabilidade de buscar lenha para aquele garoto? De quem é? Da mãe. Poderia, se não fosse o costume e outras coisas, o pai, mas ela não tem. Ela não tem marido. O pai daquele menino não existe, morreu. Sabe o que o texto mostra para nós? É que ela não ficou a reclamar da vida, esperando que alguém fosse fazer para ela. Ela foi. A parte nossa nós vamos fazer. E a parte de Deus, Deus fará. Agora, querido, eu transferi para Deus responsabilidades que são minhas. Eu não posso ser abençoado igual a ele, igual a ele, igual a ele. Porque tem gente que mesmo na crise nos dá lição e Deus abençoa pessoas que vão para cima. Aquela mulher, ela não ficou questionando, ela não ficou reclamando e ela não se tornou refém da circunstância, que é outra coisa que geralmente nós fazemos. O que aconteceu com você? Fui mandado embora do serviço, trabalhei lá 15 anos, agora fui mandado embora. Isso é injusto. Mas de quem é a firma? De quem é a empresa? Ué, se você é proprietário de uma empresa, você precisa fazer cortes, você vai fazer cortes. Não tem outro jeito. Ah, mas eu perdi o meu emprego. Perdeu o emprego, meu irmão? Sacode. Vai procurar lenha. Você tem alguma coisa para fazer. Eu vou entrar no quarto, vou fechar a janela e vou ficar chorando o resto da minha vida. Não vai ter milagre. Porque o milagre precisa ser cavado. O milagre precisa ser buscado. Ficar em casa reclamando do ex, da ex. Ficar em casa reclamando do emprego. Ficar em casa e não fazer aquilo que eu tenho que fazer, não vai mudar minha vida. Se Deus está dizendo, eu estarei convosco todos os dias, então é todos os dias. Todos os dias, não é pela manhã. Todos os dias, 24 horas do dia, Deus está prometendo, eu vou cuidar de você. Mas, irmãos, quem é que faz o trabalho de pegar lenha? Eu. Sou eu que tenho que ir pegar lenha. E o que Deus vai fazer? Prepare-se. Alguma coisa sobrenatural Deus vai fazer. Olha para o texto. Que ela não ficou refém e ela fez aquilo que devia fazer. Bom, eu tenho só um pouquinho de farinha e só um pouquinho de azeite. Tem bolo para fazer, é a última refeição. Bom, já que a gente vai morrer mesmo, então vamos fazer o seguinte, deixa a farinha aí e deixa o azeite aí. Deixa quieto. Aquela mulher tinha um dom que eu não tenho, que alguns homens aqui têm, eu não tenho. Ela sabia fazer pão. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Tem muita gente que está sofrendo porque está enterrando o dom, o talento que Deus te deu. Aquela mulher tinha azeite, tinha farinha, mas ela não tinha fogo. Ela foi buscar lenha para fazer a fogueira, para fazer o que ela sabia fazer. Faça aquilo que você sabe fazer. Use o talento que Deus te deu. E deixa que o milagre Deus vai produzir. Agora, você já pensou se aquele momento aquela mulher ficasse seca de humor? Olha que, ao mesmo tempo que ela não se curvou para a circunstância, a sua sensibilidade por outro ser humano também não extinguiu. Irmãos, olha que coisa interessante, que às vezes a gente pega um problema, um fato da vida, que todos nós estamos sujeitos a passar, e a gente se torna amargo. Nossa conversa é sempre a mesma. Paz do Senhor, irmão, como é que está? Ah, está indo, né? O senhor sabe, né? Tá, reclamou hoje. Aí você, uma semana depois, paz do Senhor, querido, bom dia, como é que está? Ah, está indo, né? Sabe como é que está? Um mês depois, paz do Senhor, querido, como é que está? Já se passou um mês. Ah, está indo, estou vivendo conforme Deus permite. Não, não é conforme Deus permite.
É conforme a gente quer. 6 meses depois, Padre Senhor querido, como é que estão as coisas? Porque está ruim para todo mundo, eu não sei para você, mas o quilo de carne está caro, sim ou não? Ué, mas não dá para comprar carne, eu vou comprar frango, ué. Ué, não dá para comprar frango, eu vou comprar ovo, ué. Não dá para comprar ovo, nós vamos comprar couve. Sem comer, nós não vamos ficar, ué. Ué, vamos botar uma farinha, vamos fazer um trem lá, alguma coisa, vamos fazer, ué. Ou todo mundo aqui toma leite não? Não, ué. Tem hora que não tem gente, chega em casa, mistura o arroz, um pouquinho de azeite, um pouquinho de pimenta, pega lá um ovinho frito, chacoalha bem ele, dá uma mistureba lá, e põe mais um negócio lá, come 2, come 3, está todo mundo alimentado. Deus não deixa faltar na nossa casa. A crise não é definitiva, a crise vai passar. Deus vai mandar um profeta, Deus vai mandar um milagre, Deus vai mandar unção, mas eu preciso fazer. Ué, tem hora que na geladeira de casa tem, o que tem? Tem um pouco de arroz aí, tem isso aqui, então, amém. Vamos dar graça, vamos orar, vamos fazer um trem aqui, vamos fazer um picadinho aqui, aleluia, glória a Deus, vai comer todo mundo. Deus ainda está produzindo milagre. Aquela mulher tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ela precisava tomar uma decisão. Uma decisão. Tomara que essa noite a gente saia daqui esperto. Ela sabia fazer pão e sabia fazer bolo. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Ela não ficou seca, ela não ficou amarga e ela não ficou insensível. Ela encontra o profeta ela encontra. O profeta pede água para ela. Você pergunta, Padre Senhor, como é que está? Tudo bem? Já vem um despejar de lamúria, de problema, de não sei o quê, de não sei o quê. 1 ano depois, Padre Senhor, querido, como é que está você? Tudo bem? Sabe como é que é, né, pastor? O senhor sabe do meu problema, né? Eu estou aí e tal. Sabe da minha luta, né? 5 anos depois. Irmão, como é que está? O senhor está vendo aí como é que eu estou? Poxa. Ô, irmão, tem gente esperando o ex voltar faz 30 anos. Já não é gatinha mais. Já virou, irmão. Cai na real. Deus está colocando na sua mão, esta noite, algo especial. Reage. Diga para o teu irmão, reage. Eu não posso fazer milagre, toma posse da palavra. Não fica escutando a palavra. Irmão, para com o WhatsApp um pouco. Para de ficar disparando lista de transmissão. Vocês oram por mim. Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Vai orar você. Levanta de madrugada, vai orar você. Vai buscar ao Senhor você. O que Deus te ensinou a fazer? Pastor, mas eu só tenho isso para fazer. Então faz o pão, faz o bolo, que Deus vai multiplicar. Aqui na igreja tem um testemunho disso. A sogra do Alex. Um dia ela conta aqui. Luta difícil. Lá em Trindade. Os gringos chegaram, derrubaram, tiraram tudo que era do povo de lá. Enfim, a irmã teve que morar na caverna com as crianças. A Elisângela nasceu da caverna. Literalmente, a Elisângela é da caverna. É ou não é, Alex? A Elisângela é da caverna. Nasceu na caverna. Essa caverna existe aqui em Trindade. Tem no jornal, está na internet. Pode procurar que você vai achar. Só que a mãe da Elisângela era crente. Era não, ela é crente. Ela é crente. E no desespero um dia, sem ter o que comer, e o marido muito longe trabalhando para tentar trazer, porque tomaram a casa tudo, ela está saindo pelo meio do mato, saindo da caverna, aparece um homem e diz para ela assim, vou te dar uma receita. Depois você pergunta para a Elisângela. Ensinou a mãe da Elisângela a fazer um negocinho lá, que ia sal, quase nada. Falou assim, no meio do caminho, vai lá, faz, leva para vender e sustenta teu filho. Pergunta para a mãe da Elisângela, pergunta para ela quando voltar aqui. A Elisângela, a mãe dela voltou, fez aquilo na caverna, sem energia elétrica, fogo de chão, pegou um cesto, fez os pãozinhos, ela nem chegou a descer da caverna, lá embaixo ela vendeu tudo. As meninas estão tudo aí formadas hoje. Deus faz o que tem que fazer e a gente faz o que tem que fazer. Aquela mulher não perdeu a sensibilidade. Ela disse para o profeta assim, vou lá buscar água. Você concorda, irmão, que ela podia ter ficado uma pessoa seca, mas ela não ficou. A situação dela era uma situação desesperadora, e ela ainda foi capaz de sentir compaixão por gente que precisa. Quando a gente acha
que nós estamos ruins, tem gente pior que a gente. Vou te dizer aqui, ó. Olha para o lado humano, não para o lado religioso. Aquela mulher tinha água em casa, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Elias tinha água para tomar? Não. Ela tinha água em casa? Tinha. Não sei se você está entendendo. Para de reclamar e agradece aquilo que Deus colocou dentro da sua casa para você. Está chegando o período de inverno. Tem pessoas que não têm uma cama quente, não tem cobertores, mas a gente tem. A gente reclama demais e por isso a gente recebe de menos. Se a gente fosse mais grato e celebrasse mais, talvez a gente tivesse mais. E se tivesse mais com esse coração, talvez abençoaria mais. Porque Deus jamais vai dar muito na mão de gente de mão amarrada. Gente infiel. Esquece. Não vai. Deus vai abençoar pessoas que têm o reino no coração. Deus vai dar na mão de pessoas que são avarentas, egocêntricas, que estão nem aí. Olha para esta mulher. Apesar dela estar vivendo um momento de angústia, ela teve empatia e compaixão pelo homem de Deus. Percebe, irmãos, que é no abrir a mão. Percebe que quando ela olha para o profeta e ele pede água, ele não diz eu sou o profeta Elias, mas ela tinha informações que o Deus de Israel era melhor que Baal. E que Deus estava operando milagres e operou tantos sinais em Israel. Aquela mulher me ensina princípios de honra. Ela pega um pouquinho d'água que ela ainda tem em casa e vai buscar num vaso de barro para trazer para o profeta. Ela podia dizer, não vou dar água não, porque se eu der água para você, como é que eu vou fazer as coisas para o meu filho e para mim? Mas ela consegue ainda se sensibilizar com o sofrimento momentâneo do profeta. O senhor quer água? Eu vou buscar água. Qual seria o comum nesse momento, irmão? Vou dar não, cara. Se eu der água para ele, vai faltar água para mim. Se eu der água para ele, eu não vou conseguir ter água para amassar farinha, fazer alguma coisa. Mas ela consegue ainda se sensibilizar e dar água. Quer um segredo para você essa noite? Quer uma pérola para você? Seja abençoador. Eu vou dizer de novo, seja abençoador. Prepare-se para Deus multiplicar a despensa da tua casa. Abençoa. Pastor, mas se eu fizer... O problema de pessoas que têm a mão seca, que têm vida seca, é que elas não entendem essa questão do reino. Elas não entendem essa questão de ser simpático e fazer aquilo que pode fazer. Faça. Ela fez. Ela me ensina princípio de honra. Outra coisa que o texto me mostra, irmão. Essa mulher não era lunática. Ela não era uma doida. Ela não era uma dessas mulheres que arranca o cabelo e acabou a minha vida. Não. O texto deixa claro que ela sabia o que estava acontecendo ao redor dela. Tanto sabia que ela diz assim para o profeta, estou indo buscar graveto, vou fazer pão para mim e para o meu menino e vamos morrer. A seca está acontecendo. Agora a chave não está nisso. A chave que ela não era lunática, e ela é mais crente do que alguns crentes. Porque ela diz o seguinte, estou indo buscar água. Ele fala para ela, me traga um pedaço, faz um bolo para mim. Faz um bolo para mim. E o que ela fez? Ela voltou e falou para ele, olha, eu não tenho. O que eu tenho em casa é isso. E Elias diz para ela algo que é espiritual. Elias diz assim para ela, vá, faça, traga para mim, e depois você faz para você e para o teu filho. Que assim diz o Senhor, a farinha e o azeite da tua casa não vão acabar. Naquele momento ela pegou a chave. Ninguém fala desse jeito se não tiver fé. Ninguém fala desse jeito se não for profeta. Ela olhou para ele e disse, segundo a tua palavra, eu vou fazer. Ela não estava alheio do Deus de Israel e do que estava acontecendo e quem estava na frente dela. Irmãos, eu quero fazer algo com você essa noite, para que talvez você entenda isso. Olha para a palma das tuas mãos agora, se você tem fé.
olha para ela, pega a chave, a semente, o despertar que Deus está te dando essa noite. O profeta estava em frente a ela. Ele lançou uma palavra sobre ela: não vai faltar. Ela não era uma lunática, alguém que não está sabendo o que está acontecendo. Ela não entrava como alguns entram no culto, não sei onde estou, o que está acontecendo, é culto mesmo onde eu estou. Ela sabia que diante dela tinha um profeta e que o Deus de Israel era Deus de milagres. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja essa noite. Quantos que estão aqui que ainda creem que Deus faz milagre? Essa semana a gente foi chacoalhado aqui, né? Ainda hoje eu estou sabendo do que Deus fez de terça-feira para cá. Deus faz essas coisas. Aquela mulher, fica claro no texto que ela sabia do poder de Elias através de Deus na vida dele. E ela então toma uma decisão, e a decisão dela foi a decisão correta. Ela creu. Elias disse para ela: vai lá, faz o bolo, traga para mim, e não vai faltar. Parece uma ignorância, parece uma coisa contrassenso. Alguém que está vivendo numa sequidão, que só tem um pouquinho de azeite, que só tem um pouquinho de farinha. Ainda o profeta vai dizer para ela, mas ela ainda não sabe que ele é profeta. E ela não deu água para ele porque ele era profeta. Pelo contrário, ela deu porque era ser humano. Ela deu porque, apesar da crise do momento que ela está vivendo, ela ainda tinha dentro dela sensibilidade. Quando a gente se torna insensível ao problema dos outros, quando a gente acha que o nosso problema é o último, que ninguém tem mais problema, a gente se mata para a vida, a gente não sorri, a gente não estuda, a gente não passeia, a gente não cuida da aparência, a gente não treina, a gente fica sempre olhando porque o vizinho tem, o vizinho tem, o vizinho tem. Eu sempre falo isso nas minhas conversas com Fernanda, quando surgem algumas situações que eu tenho que falar. Eu falo: Fernanda, é o seguinte, quem tem tempo para cuidar da vida dos outros não tem tempo para cuidar da sua. Tem gente que quer sentar comigo do meu lado, mas não paga o preço daquele que anda comigo sendo do meu lado, mas quer. Tem gente que quer comer o que você come, mas não anda junto. Por isso fica cuidando da vida dos outros. Está vendo lá? Está vendo ali? Está vendo lá? Olha para a sua vida, irmã. Olha para você, olha para a tua casa. Vai arrumar a tua casa, vai cuidar da tua aparência, vai cuidar da tua fé, vai cuidar de ler a Bíblia, e você vai ver se Deus não vai multiplicar na tua casa. Mas enquanto eu fico olhando porque os outros têm, porque isso, porque aquilo, olha para o texto. Aquela mulher pegou a palavra do profeta e creu. Só quem é que teve que fazer o bolo, irmãos? O profeta ou ela? E ela fez? Ela ouviu, creu e fez. Essa mulher era uma mãe que não falava mentira. Versículo de 10 a 12. Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Diante desse pedido, ela finalmente revelou a sua real situação. O que tinha em casa talvez fosse o suficiente para a última refeição. Mas ela não mentiu. Ela disse: eu não tenho. Deus odeia a mentira. Não tem nada mais poderoso do que a verdade. Não tem nada mais forte do que a verdade. E não tem nada mais sujo, pecaminoso, que amarra a alma, que arrasta as pessoas, do que viver da mentira. Irmão, quando a gente fala a verdade, a gente quebra o direito de Satanás ficar reinando. Eu não tenho, meu Senhor. Ela poderia dizer assim: aguarda só um pouquinho que eu vou ali e já volto. Fecha a casa. Vamos abrir, esse cara é vagabundo, rapaz. Aparece aqui na porta, agora vem me pedir. Não, ela não mentia. Sabe o que é interessante? Uma mãe que mente está criando o que dentro de casa? Uma mãe que mente está criando o que dentro de casa? Dá para reclamar lá na frente? Ó, eu não vou contar para o teu pai. Tá bom? Vai ficar só entre nós. Qual o nome que se dá para isso? Qual o nome que se dá para isso? O que eu estou ensinando para os meus filhos? Que certas mentiras podem
que certas mentiras, tudo bem. Mas essa mãe, nela não tinha mentira. Eu chamo a sua atenção pela terceira vez. Por que será que Deus disse para Elias, vai lá para Sarepta, que eu já preparei uma viúva para cuidar de você? Ela não disse, eu não tenho água. Ou ela não disse, eu também não tenho farinha nem nada. Você já parou para pensar, irmãos, que situação trágica, se ela fala assim, eu não tenho nada, o profeta fala assim, olha, hoje Deus ia multiplicar na tua casa, mas como você mentiu, você vai morrer, seu filho vai morrer, mas primeiro você vai assistir seu filho morrer, porque você mentiu. A mentira é do diabo, a mentira é satânica, a mentira atrapalha a bênção, a mentira destrói o futuro, a mentira amarra a vida da pessoa. Eu olho para o texto, e essa mulher também demonstra que ela era educada. Uma mulher que sabia educar o filho. Ela não deixou de fazer o papel que mulher tem que fazer. Ela não ensinou o filho a ser mentiroso. Verso de número 14. E ela também demonstrou fé. Quando o profeta diz, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até que o dia em que o Senhor enviar a chuva, ela creu. E quando ela creu, foi o suficiente para o milagre acontecer. Mãe, esse menino teve uma mãe abençoada. Esse menino teve uma mãe que lhe ensinou o que é certo. Não dizendo, faça, vai para lá. Quer filho carinhoso? Seja carinhoso. Quer filha carinhosa? Seja carinhosa. Não diga para ser, faça. Isso não se confunde com autoridade e nem com agir quando tem que agir. Essa mulher, ela fez aquilo que ela tinha que fazer. Ela não ficou deprimida, não ficou angustiada, não ficou lá dentro de casa, não ficou reclamando, ela fez. E quando o profeta falou com ela, ela disse, ela olhou e identificou. Sabe, irmão, são cultos assim, ou como de terça-feira, que a gente às vezes precisa estar mais do que ligado, porque Deus está mandando algumas coisas especiais, às vezes, o que foi? Pega o que Deus está colocando para você hoje. Aquela mulher, quando o profeta disse para ela, vai e faça, ela sabia dos milagres, dos feitos do Deus de Israel, e ela identificou isso. Uma outra coisa que me chama a atenção, você já pensou se Elias chegasse lá vestido como alguém de Querite? Ela identificou Elias, você acha que identificou como? Bateu o olho e viu que era israelita. O problema é que as pessoas olham para a gente e não sabem mais quem é crente, quem é do mundo. Não dá para saber mais. Está falando igual, se vestindo igual, se comportando igual, não dá para saber mais quem é crente e quem não é. Mas isso não é referência total, não é total. Mas ela bateu o olho no profeta e falou, é de Israel. Da onde a gente é? Ela olhou, visualizou, recebeu a palavra, e quando ela disse, eu vou fazer, o milagre começou a acontecer na casa dela. Tomara que a gente saia desse culto aqui essa noite, e a gente saia com disposição para fazer aquilo que nós temos que fazer. Tomara que a gente não fique chutando para a esquerda, chutando para a direita, esperando que alguém vai fazer por nós. O seu papel é seu. Olha para essa mulher da Bíblia e veja que essa mulher da Bíblia, que não é israelita, ela tinha uma diversidade. E outra coisa que eu olho para esse texto e traz para nós outra lição, que a diversidade não é um fim, mas é um momento da nossa vida. Na vida do cristão, nós podemos passar por algumas lutas, sim, mas é uma fase, é uma etapa, é um momento. O Deus que multiplica, o Deus que abre porta, o Deus que faz andar sobre, o Deus que atravessa a porta, continua fazendo a mesma coisa. É um momento. Se ela estivesse vivendo o momento, ela ia pegar lenha? Não ia. Quem está entendendo, diga amém. Sabe quem que tem que pegar lenha? Você.
Ah, pastor, mas é você. Você não pode esperar que eu vá pegar lenha para você e que eu espero que você vai pegar lenha para mim. Faça aquilo que você tem que fazer. Mas não queira que Deus faça aquilo que nem você quer fazer, porque isso não vai acontecer. Eu vou fazer. Não, primeiro Deus faz. Não, primeiro a gente faz. Primeiro eu faço aquilo que é meu papel fazer. E Deus, que conhece os nossos corações, fará parte dele. A adversidade não é o fim, é um momento. Para aquela mulher, se ela não tomasse uma posição, ela morria. Sim ou não? Dentro da fé, não cabe o egoísmo. Percebe que pessoas egocêntricas sempre vão ficar adulando aquilo que ela tem. Deus tem muito mais para dar. Quanto mais a gente abre o coração, quanto mais a gente joga limpo com Deus, quanto mais a gente é sincero com Deus, quanto mais eu sou sincero com o meu próximo, quanto mais eu tenho esse olhar de humanidade, mais Deus vai dar. Agora, quem não é, vive contando os grãos. Olha para o texto, que se ela fosse egoísta, ela perderia a provisão do céu. Se o profeta falasse com ela, ela dissesse assim: tenho não. Porque é fácil mentir, né? Qualquer coisa. Lembrando que mentira é mentira. Não tem mentira categoria A nem B. Mentira é mentira. Se ela fosse egoísta e tivesse dito assim: não tenho nem água, o senhor está vendo aí, ó. Eu estava indo justamente agora arrumar algum vizinho aqui que tiver. O senhor quer ir comigo? Não, mas ela não fez isso. Ela agiu. A gente olha para a fé dessa mulher e vê que ela capacitou, pela sua conduta, o milagre de acontecer dentro de casa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim. Sabe quem vai sentir a sua dor? Sabe quem vai sentir a sua dor? Você. Ou a gente se prostra, ou a gente levanta e faz as coisas acontecer. Ninguém vai chorar a dor que é sua e nem a minha. Aquela mulher tomou a atitude dela e ela se capacitou diante da palavra do profeta e ela recebeu. Não adianta eu ficar parado, reclamando e transferindo, achando que vai acontecer. Eu preciso fazer. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser. Deus pode tudo. Ela tomou uma decisão. Pela fé, ela disse: ok. Houve suprimento na casa dela até acabar a sequidão. Está na Bíblia. O profeta disse assim para ela: enquanto houver sequidão, não vai faltar azeite e nem vai faltar farinha. E durante todo o tempo que houve sequidão, não faltou na casa dela nem farinha e nem azeite. Supõe-se que Elias ficou naquela região 2 anos. Durante os últimos 2 anos, ou que foram os últimos da sequidão, nunca faltou na casa dela o que comer. Pega isso para você essa noite. Aquela mulher foi sábia, ela foi catar graveto, mas ela foi catar a melhor coisa que ela podia ter feito naquele dia é ter ido pegar os gravetos. Para muita gente, é humilhante algumas coisas. Para algumas pessoas, algumas funções profissionais, elas não se dão a fazer. Porque para elas, não posso. Imagina, eu trabalhava no departamento tal. Imagina, eu tinha isso. A bênção não está no que você faz lá, a bênção está onde Deus põe a mão. Ela foi catar graveto, e porque foi catar graveto, Deus abençoou o filho dela e ela e o profeta. Quando a gente entende isso, irmão, a gente dá pulos na vida para cima. A gente cresce. Esta mulher, segundo a Bíblia, não faltou na casa dela farinha nem azeite, porque ela tomou uma posição. Ela foi pegar graveto. A gente aprende com ela algumas coisas para encerrarmos. Primeiro, que andar no caminho não é mostrar a direção, mas andar no caminho.
Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não é assim. Que as nossas pegadas fiquem no caminho. Que os nossos filhos, quando vierem, nossos netos, ainda que errem, eles vão dizer: o avô, o pai, não ensinou isso aqui. Eles me ensinaram o que é certo. Também a gente vê que a crise não alterou o caráter daquela mulher. Pelo contrário, por causa do seu caráter, ela foi abençoada por Deus. Você percebe que tem gente que faz do limão uma limonada. E tem gente que faz da luta o final da sua vida. Não sorri, não estuda, não busca outra função, não congrega mais, não canta mais, não celebra mais, não se envolve mais, porque o problema dela matou ela. Não era para matar. É uma fase. Todo mundo passa. Um filho, um marido, uma esposa, um emprego, uma circunstância. Passa. Ela foi pegar graveto. Não foi uma mãe que disse para o filho: vá fazer. Mas ela foi uma mãe que fez e o filho viu o que ela fez. É diferente de eu só cobrar e não ser. E não fazer. Outra coisa que a gente encontra na vida dessa mulher é que ela não partiu para níveis baixos. Que a crise, para muita gente, é justificativa para nos jogar para níveis baixos. Vou se quiser. Vou se quiser. Pela fé, ela ensinou seu filho que honra atrai honra. Imagine que sorte desse menino ter uma mãe como essa. Porque se fosse uma outra pessoa, perderia a bênção, a prosperidade, teria que conviver com a mãe numa vida leviana, teria uma mãe mal falada, teria um histórico de vida ruim e talvez morresse sem conhecer o verdadeiro Deus. Esta mãe aqui, ela não viu, o seu filho não viu nela palavras de maldição. O que esse filho dessa mulher viu foi: minha mãe ouviu o profeta e teve comida em casa. Minha mãe ouviu, fez. Como que foi a vida desse menino? O que ele teve de exemplo? Aquela mãe ensinou que o temor a Deus atrai a presença de Deus. Amor daquela mãe fez ela sair para apanhar gravetos e salvou o filho. Eu sei que Deus está presente aqui, eu sei que Deus está falando aqui. Sabe o que algumas circunstâncias querem fazer com a gente, irmão? Pisar no pescoço, tirar o último suspiro, nosso oxigênio, desejo de vida e dizer: desiste, para com tudo. Vai pegar lenha. Para de reclamar, faz o que você sabe fazer, vai pegar lenha. É nisso que Deus vai abençoar. Deus, e eu termino aqui. Aquela mulher foi pegar lenha e ela salvou a sua vida, a vida do filho e abençoou o profeta. Eu creio que se ela não fizesse a parte dela, Deus não falharia com Elias. Mas foi ela que foi apanhar lenha por amor ao filho. Ela vai buscar lenha e ela traz a bênção para casa. Ela não suportou a ideia de ver o filho morrer sem participar da última refeição. Ela foi buscar lenha. Eu olho para Isaías e eu vejo, capítulo 9, que o mundo andava em trevas. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o filho dele para morrer no madeiro, para a morte que estava destinada para a minha vida, passar correndo de mim. O amor de Deus por nós
é mais ou menos como o amor daquela mãe pelo filho. Ela saiu da sua posição por amar o filho, foi buscar lenha. Deus nos amou de tal forma, ali a mãe busca a lenha e salva o filho. Deus dá o filho e salva a gente. As coisas de Deus não têm lógica. As coisas de Deus ou a gente faz por obediência ou a gente sofre. Aquela mulher nos ensina a sabedoria de uma mulher que catava lenha. Você já parou para conversar com algumas pessoas que a gente nunca conversou, que fazem coisas simples da vida? Por exemplo, o sujeito que faz a leitura de luz em casa, da água. Aquele senhor que, às vezes, para muita gente, passa pela rua pegando um papelão, pegando um plástico, que muita gente, às vezes, desrespeita, etc. e tal, ele está levando para a casa dele o pão e o leite. Pode ter certeza, irmão, que se ele está fazendo isso com honestidade, Deus abençoa ele. Sabedoria daquela mulher em pegar lenha. De catadora de lenha, ela trouxe salvação para casa. Nas outras casas, não está escrito, mas na casa daquela mulher, catando lenha, não faltou azeite e não faltou farinha. Muito provavelmente, e é fato, ela precisou continuar pegando lenha, mas o azeite estava lá. Antes, ela ia buscar lenha no encontro com o profeta, era a última refeição. O único que pode dar um ponto final na nossa vida é Deus. Ela foi buscar lenha e trouxe a bênção. Depois do milagre, não faltou farinha, não faltou azeite, não faltou pão, mas ela teve que continuar buscando lenha. Sim ou não? Quem que vai fazer o fogo? Deus continua dizendo, abençoar eu estou, mas tem que fazer a sua parte. Vira para o teu irmão e fala, vai pegar lenha. Quem não entendeu? Deus está fazendo a parte dele. Mas eu tenho que fazer a minha. Eu tenho que levantar cedo, eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que ser organizado, eu tenho que fazer minha parte. Deus já liberou? Já liberou. Agora, se eu não buscar lenha, sabe o que eu estou querendo? Deus, será que não tem jeito de o senhor mandar em casa um pão prontinho, quentinho, não? Aproveita, pede para o irmão tal fazer aquela esfirra gostosinha aí. Quem será, né? Faz o seguinte, Deus, o senhor sabe do que eu... Algumas orações, o senhor sabe do que eu estou precisando? Sei mesmo. E aí, Deus, como é que fica? Vai pegar lenha. Vai pegar lenha. Levanta cedo. Ah, mas aqui todo mundo pega. Então vai, levanta mais cedo, vai buscar mais longe. Falei com o Leandro esses dias. Aliás, tem que falar direto. Falou, pastor, já perdi uns 8 quilos já. Sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. Falei, Deus vai te prosperar. Quer milagre? Faz a sua parte. Aquela mulher, a sua sabedoria em catadora de lenha, ensinou o seu filho ser honesto, honrar os outros, respeitar os outros, obedecer a Deus, ser amável com os outros, e alcançou de Deus o favor que merecia. Hoje é dia das mães, que não é só hoje, porque amanhã o seu tanque de roupa estará lá. A trouxa de roupa também. E talvez amanhã você não ganhe presente. Talvez amanhã não leve você para almoçar fora. Mas você continua sendo a melhor pessoa na vida da sua família. Você é a pessoa certa. E essa palavra não cabe apenas para as mulheres, cabe para todos nós. Deus, ao contrário daquela mulher, pega o que Ele tem de melhor e dá para nos salvar. Por que a gente, às vezes, quer inverter e achar que tem que ganhar igual, tem que ser igual, quando eu não faço o melhor? Aquela mulher,
é como algumas senhoras desta casa, que poderiam justificar algumas coisas da sua vida pela sua idade. Mas sabe o que elas fazem? Elas vão buscar lenha. Elas vêm para a casa do Senhor orar. Elas vêm congregar. Por que elas estão em pé? Porque elas vão buscar lenha, tem fogo, tem farinha, tem azeite. Alguns homens dessa casa levantam cedo, vão trabalhar cansados, saem do trabalho cansado e vão aonde? Buscar lenha. Por que não tem faltado pão? Por que não tem faltado leite? Porque eles têm ido buscar lenha. E quando eles vão buscar lenha, Deus está com a mão estendida sobre a vida deles. Onde é que eles estão indo? Buscar a Deus. Essa história, querido, que há um tempo bom para fazer as coisas, não combina com o cristianismo. O tempo bom para fazer as coisas é hoje. Você quer casar? Quer ter sua casa própria? Cava agora. Vai buscar lenha. Primeira coisa, dá uma olhadinha, ver como é que está a vida com Deus. Não exija de Deus aquilo que você não faz. Não exija de Deus e nem peça a oração para aquilo que você não é honesto nem com você. Você quer que Deus seja honesto com você? Você não consegue devolver aquilo que é de Deus, que nunca é seu. Deus chega para mim e diz assim: Kleber, 90% desse tablet é seu. Segura para mim aqui, daqui a pouco Deus fala: Kleber, dá o tablet. Está aqui. Nunca foi meu, foi dele. Deus chega para mim e fala assim: ó, guarda isso aqui para mim. Tá bom. Determinado tempo ele fala assim: cadê o tablet? Está aqui. Senhor, é que o tablet eu estava usando. Você estava usando, mas não era seu, é meu. Você nunca foi dono do tablet. Eu só pedi para você guardar o tablet. Quer bênção na sua vida?